Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à aula número 11 do nosso curso de Deep Learning. Nessa aula nós vamos tratar dos algoritmos de otimização, pelo menos aqueles que são mais comumente usados na área. Com essa aula nós estaremos terminando aí a nossa parte número 3, né? A parte de introdução aí realmente às redes neurais. Estaremos vendo tudo que é preciso, os truques e os modelos básicos aí de redes neurais. E a partir da aula seguinte é que realmente a gente vai pular para conceitos aí um pouco mais relacionados a Deep Learning. Então, muitos dos conceitos que a gente viu aqui, não todos, mas muitos deles seriam encontrados em um livro tradicional aí de redes neurais. Já esses conceitos aqui a gente só vai encontrar realmente em livros de Deep Learning. A ideia dessa aula é mais ou menos dar uma continuidade à aula passada, onde a gente apresentou alguns truques, né? Algumas ferramentas aí para melhorar o treinamento da nossa rede. A aula passada a gente falou aí sobre a normalização das entradas, mais especificamente sobre a Byte Normalization, e a gente falou também sobre diferentes formas de inicialização dos pesos. Nessa aula, então, nós vamos particularmente falar sobre os algoritmos de otimização e suas variantes. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas a gente tem estudado até agora, e nos nossos exemplos, usado apenas o gradiente descendente estocástico. E nessa aula nós vamos ver algumas modificações aí do gradiente descendente estocástico, como o decaimento da taxa de aprendizado, vamos ver quais são seus efeitos. Introduzir a noção de momento e introduzir também a noção de taxas de aprendizado adaptativas. Tá? As três modificações aqui que a gente vai apresentar nessa aula, elas na verdade são modificações ainda de primeira ordem do gradiente descendente estocástico, né? Já que os algoritmos aí de segunda ordem, que nem foram mostrados inclusive no curso, raramente são usados em Deep Learning porque eles não têm normalmente eles não vão ter um bom desempenho em superfícies de decisão aí, superfícies de decisão não convexas. Desculpa, fugiu o nome. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre o decaimento da taxa de aprendizado. O que a gente fez na maioria dos nossos exemplos, até vou abrir um exemplo aqui, acho que tem um aqui, não, aqui já mudei, mas normalmente o que a gente tem feito é seta um learning rate e essa taxa de aprendizado ela fica fixa durante todo o treinamento, né? Então, durante todas as épocas aqui de treinamento, eu estou usando sempre o mesmo learning rate, mesma taxa de aprendizado, tá? Acontece que, será que não é bom? Aí vem a pergunta, será que não é bom eu diminuir esse aprendizado, ter um aprendizado um pouco mais rápido quando eu começo a treinar e lá no fim do meu treinamento ter um aprendizado um pouquinho mais refinado no sentido de realmente aprender as nuances menores ali daquela nossa superfície de decisão, né? Então, só fazendo uma recapitulação aqui da ideia de mini-batch, quando a gente mini-batch, a gente acaba usando parte do nosso da nossa base de dados, né? Então a gente tem, falando um pouquinho de estatística, a gente tem a população. O que seria a população? Se a gente pensar em imagens radiográficas de câncer de pulmão, população seria todas as imagens radiográficas de câncer, todas as possibilidades de imagens de câncer de pulmão que já existiram e que vão existir, né? Então, em certos casos, a gente ter uma boa amostragem da nossa população, ou ter a população inteira, é impossível. Que a gente tenha uma amostragem da população, ou seja,
a gente vai conseguir amostras, né? Então, nossas amostras que, em teoria, devem representar muito bem a população, ou representar a maioria dos casos que podem ser encontrados dentro da população real. E o Minibet é mais um né? É um subgrupo dessa nossa amostragem, né? Então é uma subamostragem da nossa população. Então o Minibet, ele não consegue representar a população como um todo, né? Nem a nossa amostragem consegue representar a população como um todo, quem dirá o Minibet, que é apenas algumas amostras de um problema muito maior, né? Se a gente pensar de novo ali em imagens de câncer de pulmão, o Minibet é uma imagem de 5, 6, 10 pessoas, né? O quanto que imagem de câncer de pulmão de 10 pessoas é representativo se a gente pensar no total de câncer de pulmão que pode ter em todas as pessoas do mundo, ou na variabilidade dos cânceres de pulmão que deve ter em todas as pessoas do mundo. Então, esse Minibet, ele normalmente, apesar de ser muito mais representativo que uma amostra apenas, né, ele ainda assim não é representativo com respeito à população, certo? Então, se a gente tivesse uma amostragem muito, muito, muito boa, a gente esperava esse tipo de comportamento aqui do nosso treinamento, né? Onde o nosso gradiente descendente ele vai diretamente aqui para o mínimo local. Só que isso aqui é uma idealização, né? Que não vai acontecer nunca, né? Ou na maioria dos problemas nós não temos uma amostragem boa o suficiente para ter essa otimização tão perfeita como aparece aqui na imagem. Normalmente a gente tem esse pequeno ruído, né? Vai para lá, vai para cá. Esse Minibet tá no pulmão da esquerda, então aprende um pouquinho aqui na imagem dos pulmões da esquerda. Outro Minibet tem mais pulmões da parte do pulmão direito, então aprende um pouquinho. Outro Minibet daqui a pouco apresenta mais imagens de câncer que estão na parte inferior do pulmão. Então, a gente tem uma espécie de ruído nessa otimização, tá? Obviamente, quanto maior o teu Minibet, menos ruído, mas a possibilidade de sempre existir esse tipo de ruído, tá? Na maioria das vezes eu diria aí que, bom, depende do problema, né? Mas a maioria dos problemas, a amostragem da sua população não é boa o suficiente para ter ruído nenhum, né? Então, como eu já havia falado, né, cada Minibet é considerado uma amostra, né, ou algumas amostras aí do nosso dataset total, né, onde o nosso dataset total é realmente uma amostra da atual população, né. Normalmente a gente não, como eu falei anteriormente, é difícil a gente conseguir uma amostra totalmente representativa da população. É muito, muito complicado. Então, o fato do Minibet ser uma amostra da amostra, né? A população é o total. A base de treinamento é uma amostra da população. Então, o Minibet é um pedaço, né, do pedaço. Então, é inevitável que esse nosso gradiente aqui ele seja ruidoso, né? Então, em uma atualização dos pesos eu vou dizer vai para cá, na outra atualização dos pesos talvez eu diga não, vai um pouquinho para cá porque agora a imagem está em cima do pulmão. Opa, vai um pouquinho para cá porque agora a imagem está embaixo do pulmão, então eu tenho que dar mais importância para aqueles outros pixels ali. Né? Mas isso não é ruim, não é necessariamente ruim, né? Esse ruído que aparece nas nossas otimizações, ele é bom porque ele evita que a gente fique nos mínimos locais, né? Então há possibilidade de a gente daqui a pouco cair, lembrando que a nossa superfície de decisão aqui, ela é uma superfície de decisão não linear, então eu tenho mínimos locais, um mínimo local, tenho mínimos globais. Então, esse ruído aqui ajuda a gente a escapar desses mínimos locais, né?
Mas em compensação também um ruído, uma oscilação excessiva, acho que oscilação é uma palavra melhor, essa oscilação excessiva também não é boa, porque ela pode nos levar para regiões que não são interessantes, pode demorar mais aí no treinamento, enfim, tem uma série de questões. Tá? E como eu falei para vocês, os métodos de segunda ordem, de otimização de segunda ordem, o que seria o gradiente é de primeira ordem porque a gente está usando a primeira derivada. Tá? Para quem nunca trabalhou com cálculo diferencial, os de segunda ordem a gente estaria olhando para a segunda derivada, aonde a gente não estaria apenas olhando se aquela tangente está crescendo, né? Ou está subindo. Vamos desenhar uma tangentinha aqui, né? Tangente crescendo, tangente subindo, descendo ou subindo. A gente vai estar olhando também, né? A gente não está olhando só para a direção da tangente, e sim está olhando para a curvatura daquele nosso espaço de decisão. Isso seria os métodos de otimização de segunda ordem, levando em consideração uma derivada segunda, né? Mas como eu comentei anteriormente, elas normalmente não são usadas em Deep Learning. Tem bastante gente que já pesquisou isso. Porque a curvatura em si da nossa superfície ela não é muito informativa, né? A gente não tem muita informação aí na curvatura. Então, normalmente os métodos de segunda ordem, a gente tem bastante métodos de segunda ordem criados aí para otimização, mas não necessariamente usados em Deep Learning, tá? Então, esse ruído, apesar de parecer ruim, no fim das contas ele é até bom. O importante é que ele não seja excessivo, né? Essa oscilação não pode ser tão grande. Aqui tem uma ferramenta muito legal, né? Sugiro que vocês cliquem aqui, deixa eu pegar a mãozinha, cliquem, abram a página. Não sei como é que foi feito, mas aparentemente é uma biblioteca aqui, né? Em C++, para otimização numérica. Quem faz curso de engenharia normalmente tem ali uma disciplina de otimização numérica, né? Então, aqui é a nossa superfície de decisão, e o que a gente pode... deixa eu até mudar para o gradiente descendente estocástico aqui, ó. O que a gente pode observar, por exemplo... Opa, tá ao contrário aqui. Dependendo do nosso passo, do nosso gradiente, né, ele otimiza muito ou otimiza pouco, certo? Um batch size maior. Aqui eu estou aumentando demais o número. Peraí, vamos fazer na mão aqui. Ponto 2. Ponto 2 não funcionou. Ponto 1. Né? Então, olha só. Com 0.1 eu tenho esse ruído aqui. Ele não é uma coisa legal, né? Lembra que eu falei que a gente está fazendo um overshot ali, né? Do nosso linear rate aqui. Eu não sei exatamente como é que está implementado aqui, mas é importante falar que olha como o aprendizado aconteceu, né? Existem outras funções. Essa aqui, obviamente, é uma função aparentemente convexa, mas essa aqui, que já é uma função não convexa, tem seus problemas aqui, né? Colocar um 0,1, ó, aqui já deu bacana. Se eu coloco uma taxa de aprendizado muito grande, já vai lá para longe, né? Já não otimiza, o mínimo deveria ser aqui, né? Então, fica esse sitezinho aqui para vocês darem uma brincada. Basta vocês mudarem aqui o algoritmo de otimização. Olha só, tem bastante, né? Não dá para cobrir todos eles, mas o que a gente tem usado aí é o gradiente descendente estocástico, tá? Então, o que vocês podem, eu não sei se vocês observaram aqui, né? Com uma taxa de aprendizado muito grande, eu tenho esse tipo de problema, enquanto que uma taxa de aprendizado menorzinha, eu vou ter uma otimização também mais direta, né? Então, daí fica a pergunta, não, mas por que eu não uso uma taxa de aprendizado grande aqui no começo e depois eu diminuo ela, né? Essa é uma forma de se pensar, né? Mas antes disso, a ideia de usar o mini-batch, como eu já comentei para vocês na aula passada, né? A ideia é que ele seja múltiplos de 2, questões aí de implementação em hardware, mais fácil de dividir esses processos, né? Quando você tem uma potência de 2.
Normalmente você pode usar um batch size maior do que a memória da GPU, né? Aí a biblioteca tem que lidar com isso e aí vai depender da biblioteca. PyTorch lida bem com isso, ela consegue perceber esse tipo de situação, mas o ideal é que não se use, né? E uma boa ideia também para determinar aí o tamanho do mini-batch é olhar para quantas classes você tem. Por quê? Você tem que ter uma boa representatividade. Então, olha só, lá naquele exemplo das flores, da classe íris, quando a gente tem 150 amostras, a nossa distribuição é mais ou menos essa. Ó. A acetosa tem essa distribuição, a virgínica tem esta e a versicolor tem essa. Quando se usa uma amostragem só de 50, então você já começa a perder a representatividade dos dados reais. Ó. Você vê que o subgrupo 50, né, desse grupo 150 não tem a mesma distribuição que esse cara aqui de cima. Então, o tamanho do mini-batch depende basicamente do número de classes que você tem. Normalmente, quanto mais classes, você quer maior o tamanho do teu mini-batch. Né? Por quê? Porque você quer que todas as classes estejam com a sua distribuição bastante representativa na hora do treinamento. Né? Então, como eu já tinha até adiantado um pouquinho para vocês, a ideia é a gente fazer um decaimento nessa taxa de aprendizado, certo? Para que a gente consiga aprender rápido aqui no começo, onde a decisão é mais fácil, mas quando eu chego lá no fim, né? Quando eu chego lá no fim, para que esse tipo de coisa aqui, ó, né, esse ruído não aconteça, certo? Que eu vá para o meu mínimo global e fique no meu mínimo global, ok? Então, a ideia é o quê? A ideia é que eu inicie com uma taxa de aprendizado grande, termine com uma taxa de aprendizado pequena. Normalmente, se você plota a perda do mini-batch, você tem esse tipo de comportamento aqui, né? Esse comportamento oscilatório, justamente pelo que eu falei para vocês. O mini-batch ele não é representativo da população. No mini-batch pode ter uma imagem de câncer, pode ser 4 imagens de câncer da parte de baixo do pulmão e os outros têm mais imagens da parte de cima do pulmão. Então, um mini-batch está mandando eu ir mais para cá, porque eu tenho que aprender a olhar mais para a parte de baixo do pulmão. O outro mini-batch está mandando eu ir mais para lá, porque eu tenho que olhar a parte mais de cima do pulmão. Então, eu tenho esse efeito oscilatório no meu loss. Isso é inevitável. Normalmente, as bibliotecas acabam plotando uma média, né? Uma média em cima de N mini-batches. Se vocês forem perceber nas implementações de PyTorch que estão disponíveis para vocês, esse loss é sempre calculado em cima da média do mini-batch, não diretamente no mini-batch. Né? Normalmente é calculado em cima da base de treino inteira. Né? Então, justamente no sentido de evitar essas oscilações, principalmente na parte final do treino, a gente pode colocar lá na parte final do treino que a taxa de aprendizado é menor. Tá? Porém, isso é bastante arriscado. Tá? Normalmente não se recomenda usar esse tipo de solução, porque você normalmente não sabe quando é a parte final do treino. Né? Se você disser, olha, a cada 10 épocas diminua a taxa de aprendizado em tanto. Mas você sabe se em 10 épocas você vai aprender? Talvez você precise de 50, 100, 1000, 2000 épocas. Certo? Então é bastante arriscado usar essa técnica de decaimento da taxa de aprendizado. Né? Se você decair muito cedo, então você vai aprender bastante no começo, depois decai e depois demora muito para aprender. Se você decair muito devagar,
é como se não tivesse decaído, né? Então você vai conseguir continuar com o oscilatório para sempre, praticamente. Então é bem arriscado, é bem complicado usar esse tipo de situação, mas pode ser, né? Pode ser. Pelo fato de ser complicado, normalmente a gente treina o modelo sem fazer o decaimento. Então você treina o modelo sem decair, com uma taxa de aprendizado fixa. Observa ali na validação, né? Observa na validação aonde que aconteceu a estabilidade. Vamos supor, começou a estabilizar na época 50. Então lá na época 50 você começa a fazer um decaimento e justamente para ver se esse decaimento vai ser efetivamente bom aí para o aprendizado da rede, tá? Tem vários tipos de decaimento, né? Então, se vocês olharem nas bibliotecas, tem N implementações. Os mais comuns é o decaimento exponencial, onde você tem uma taxa de aprendizado N0 aqui, que é a nossa inicial, e essa taxa de aprendizado inicial vai ser feito o update por uma exponencial, onde cai o nosso parâmetro de decaimento, né? Então, T é o tempo, né? 1, 2, 3, 4, 5 é a época, né? Então, a taxa de aprendizado numa nova época, um novo mini-batch, normalmente, vai ser dado por essa equação aqui, tá? E aí depende da tua taxa de decaimento, né? Se você coloca para essa função exponencial, 0,1 você vai decair bastante rápido, né? Aqui está por épocas. 0,05 mais ou menos e um 0,01 decaimento até bastante lento aqui, né? Depende de novo do problema, né? Tem problema que com 100 interações é muita coisa, tem problema que você vai precisar de muito mais interações. Então, essa dica de treine o modelo sem taxa de decaimento e depois, olhando lá a curva de validação, aí você coloca o decaimento mais ou menos pensando, já sabendo aonde que vai estar a estabilidade do modelo, do aprendizado. Tá ok? Outras formas de fazer esse decaimento é dividindo pela metade, né? Então, se começa lá, aqui seria igual a 0, né? Não é menos 1. Enfim, você começa lá com uma taxa de 0,5, depois 0,25, depois 125 e a cada época você vai dividindo a taxa de aprendizado pela metade, ou decaimento inverso, e tem várias outras formas, né? Tá? As curvas seriam mais ou menos essas aqui, ok? E tem N outros artigos, né? Esse artigo, por exemplo, de 2007, ele propõe uma taxa de decaimento cíclica, né? Onde você aumenta a taxa de aprendizado, diminui a taxa de aprendizado, aumenta a taxa de aprendizado, diminui a taxa de aprendizado. Por que isso? Porque a ideia é justamente, né? Com uma taxa de aprendizado grande, você otimiza rápido, ela pequenininha, você dá atenção para aquele lugarzinho onde você está. E depois você aumenta a taxa de aprendizado bastante para ver se você não consegue achar um outro mínimo. E talvez você esteja no mínimo local, né? Então você dá a possibilidade do teu algoritmo escapar. O professor Sebastian Haskell, inclusive, fala aqui, né, que pelo menos no caso dele não funcionou tão bem assim. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Não existe solução mágica, né? Não existe solução mágica, tá? Mas fica aí uma outra ideia. Como é que faz isso em PyTorch? Simples, né? Você tem duas opções. Opção 1, você faz sua própria função e atualiza em cada época. Então, função a cada época, né? Note época, módulo aqui de 10. Taxa de aprendizado inicial, exponencial, né? Então aqui ele está usando exponencial. E aí você pega aquele objeto optimizer, né? No grupo de parâmetros e diz lá que o parâmetro linear rate recebe um novo valor. Tá? Então você está fazendo meio na mão. Essa é a vantagem do PyTorch, né? Isso aqui você não consegue normalmente fazer com o Keras da vida. Então se você quer fazer um novo otimizador aí, muito provavelmente você vai ter que ir para PyTorch, porque o Keras não deixa esse tipo de coisa.
Então, a opção 1 é fazer a sua própria função, a opção 2 é usar as ferramentas que estão implementadas no próprio PyTorch, aonde você usa esse Torch Optimizer Linear Rate Scheduler, né? Schedule. Eu não sei traduzir isso. Escalonador, né, em português. Então a gente tem aí, basicamente, você seta a tua função que você quer nessa função lambda aqui, né? Um lambda quer dizer qualquer coisa, né? Então você cria a tua função lambda, ok? E no lambda você passa qual vai ser o otimizador que você está usando, obviamente, e o linear rate lambda setado por essas duas funções aqui. Depois você faz um schedule step e ele mesmo faz a aplicação dessas duas funções para você lá no forzinho do PyTorch, tá? Mas essa é coisa bastante avançada. Vamos parar. Aqui, por exemplo, nesse outro exemplo, você seta lá que o gradiente descendente é o teu otimizador, linear rate é de tanto, e aí você seta um schedule, né? Já aqui já não é a função lambda, aqui já é a função exponencial, já certinha, né? Com o gama e com as épocas aqui já setadas. Depois você coloca aqui um schedule, né, step, justamente para fazer o update. Professor, o update tem que ser a cada mini batch, tem que ser a cada época, você que escolhe. Né? Se quiser fazer a cada mini batch, faz. Se quiser fazer a cada época, faz. Se quiser fazer a cada 10 épocas, faz também. Tá? Então tem uma variabilidade bastante grande. Um detalhe bastante interessante em PyTorch, que eu acabei não comentando em nenhum momento das outras aulas, é que você pode salvar esses teus modelos. Professor, eu quero pegar esse modelo de rede neural e colocar num sistema embarcado. Tem que salvar tanto o modelo, né, como é que está construído aí os neurônios, como os pesos. Professor, mas eu quero salvar o modelo hoje e eu quero continuar treinando amanhã. Dá para fazer também. Então, normalmente se recomenda pegar o modelo e jogar para a CPU, né, caso ele esteja numa GPU, para evitar alguns erros aí. Então, você salva aqui, né, torch save, salva o modelo, salva o otimizador. Como assim, professor? O modelo aqui seria os pesos e a arquitetura da rede, né? Então, esse state dict é pesos e arquitetura. Aí você salva o otimizador, porque justamente onde que está o meu otimizador, né? Qual é o otimizador? Onde que eu parei de fazer os updates do peso? Tem algumas coisas que eu preciso da informação anterior. E salva também aí onde que eu estou nessa atualização dos pesos, né? Eu já estou na época 10, então eu já tenho o meu linear rate já está lá embaixo ou reinicio o linear rate lá em cima, né? Então eu tenho que salvar essas informações. E na hora de abrir aqui, você constrói de novo o modelo, né? Faz um load dos pesos, pode mudar o device e depois faz o load aí dos... Desculpa, tá aqui o load, né? O load dos parâmetros do otimizador e o load dos parâmetros do schedule, caso você esteja fazendo modificações no parâmetro do otimizador a cada época. Tá? Mas isso é para quem quiser salvar aí. Se você quiser salvar e simplesmente usar no embarcado, você só vai usar o de cima, né? Só o state dict aqui. Agora, se você quiser salvar para continuar treinando futuramente, do ponto que você parou, você tem que salvar o estado do otimizador e do schedule em situações que você está modificando os parâmetros do otimizador. Tá? Um pouquinho mais complicado que isso, mas enfim. Tem um artigo bastante interessante que diz o seguinte: não use decaimento de taxa de aprendizado. Em vez de usar o decaimento, incremente o tamanho do batch. Esse argumento aqui argumenta, né, que aumentar o tamanho do batch é mais efetivo e tem os mesmos ou efeitos muito parecidos de fazer o decaimento da taxa de aprendizado. Inclusive ele coloca duas figurinhas aqui. Essa figurinha dá para ver bastante, né? Então, azulzinho e verde é decair a taxa de aprendizado, né? Quando que ele chegou aqui nos 70% e 80%.
Já incrementando o tamanho do batch size, ele chegou bem mais rápido e muito aparentemente com o mesmo comportamento, né? Então, bem interessante esse artigo. Fica a dica aí, né? Fazer decaimento de taxa de aprendizado, como eu falei para vocês, é complicada. Por quê? Principalmente porque você não sabe em que ponto você tem que começar a fazer o decaimento. Se fizer muito antes, você vai perder treinamento. Se fizer muito depois, não vai adiantar de nada. Então, o ideal é treinar o modelo sem decaimento e depois colocar um decaimento no fim. Ou então usar essa estratégia aqui de ir aos poucos aumentando o tamanho do batch size. Bem interessante. Tá? Essa seria a primeira parte, então, né? Que é fazer o decaimento da taxa de aprendizado. Mas a gente pode ir ainda mais longe. Por exemplo, que é treinar com o chamado momento. Momento não pode ser confundido, né? Mas a gente está falando de o momento linear. Basicamente, dá para traduzir isso como velocidade, né? Então, por exemplo, eu diria para vocês o seguinte. A ideia aqui é acelerar a convergência, né? Por evitar aquelas oscilações, né? E como é que eu evito aquelas oscilações? Bom, se eu estava indo para a direita e agora você manda ir para a esquerda, vamos entrar aí numa concordância e vamos no meio termo, né? Então é como se eu estivesse colocando um ferramental ali que estivesse não deixando eu ir totalmente para a esquerda quando eu estava indo para a direita, né? Então, eu estava indo para a direita, eu tenho uma certa inércia aqui indo para a direita, né? Então, se você manda ir para a esquerda, eu não vou te obedecer totalmente, eu vou ir só um pouquinho, né? Então, a ideia é mais ou menos essa aqui, né? O aprendizado com momento e sem momento, né? Com momento você tem essa oscilação bastante grande, aliás, sem momento você tem essa oscilação bastante grande, e com momento você tem essa oscilação não tão grande, e a ideia é que você respeite, né, a velocidade, né? Tá? Em teoria, o momento pode ajudar aí, a convergência ser mais rápida. E não funciona só quando você está indo na direção oposta, né? Funciona também quando você está indo na direção correta, né? Embora não exista exatamente direção correta, né? Mas enfim, a ideia do momento é justamente evitar essas oscilações, e evitando essas oscilações, ela também, como você tem na época anterior, você estava indo, né, no mini batch anterior, você estava indo para a direita, e no mini batch agora você manda ir para a esquerda. Se você vai para o meio, então você acaba ajudando um pouco a escapar desses mínimos locais, tá? Vamos ver se eu deixo um pouquinho mais claro. Então, qual que é a ideia? Essa parte aqui da equação, isso aqui a gente já viu bastante vezes, é o nosso gradiente descendente, certo? Ou a parte aqui do loss do gradiente descendente, que obviamente depois vai ser somado, né? O W do próximo turno aqui, né? Do W do T mais 1, né? O próximo W é igual ao W do T menos o gradiente, né? O que a gente está alterando é incrementando isso aqui, ó, essa parte de termo aqui, né? Aonde me diz o seguinte, olha, além do gradiente atual no tempo t, calcule o gradiente no tempo t menos 1. Isso a gente tem, inclusive, né? Pega aquele gradiente no tempo t mais 1, faça vezes um alfa aqui, que é um parâmetro, né? Então, eu tenho esse cara aqui talvez mandando ir para a direita, esse cara mandando ir para a esquerda. No fim das contas, eu tenho um somatório dos dois, faço uma espécie de média aqui, né? Então, e aí eu tenho que setar mais um parâmetro, né? Antes eu já tinha a taxa de aprendizado, agora eu tenho o meu alfa, que é o quão importante vai ser
a informação anterior do meu gradiente, né? Porque é mais ou menos, não é tão difícil de imaginar. Eu estou indo para a direita e eu sei que o meu mínimo, né, está na direita. E agora você manda ir para a esquerda. Como assim? Então, existe uma divergência. Se existe uma divergência, o quão valor, né, o meu alfa aqui, o quão importante eu vou dar, o quão importante vai ser essa minha informação do mini-batch anterior em comparação à informação aqui da atualização do mini-batch atual, certo? Então é uma média entre as duas coisas, tá? Tem um outro site bastante interessante, deixa eu abrir ele aqui, pegar a mãozinha. Esse alfa aqui, na verdade, só muda o nome, mas é a nossa taxa de aprendizado. Então vocês podem ver que a taxa de aprendizado aprende menos, aprende bastante. Você vê que ela tem efeitos estranhos, às vezes, inclusive, né? Então, cuidar bastante da taxa de aprendizado. E o momento, né? Se eu deixo sem momento, eu tenho o gradiente descendente aí tradicional. Vou deixar aqui assim, né? Sem momento eu tenho o gradiente descendente. Se eu coloco 0 aqui no beta, significa que eu estou 0 aqui, esse beta aqui, né? Aqui é um alfa, mas é só o nome que muda. Então eu estou zerando isso aqui e estou ficando com o gradiente descendente original apenas. Né? Então eu tenho essa oscilação bastante grande, tanto é que nem chega na solução final. Ok? Já se eu tenho momento, é como se eu estivesse mantendo a velocidade. Eu estou indo para a direita, você manda ir para a esquerda, a gente faz uma média entre os dois e continua indo para o mesmo lado, né? Um lado onde os dois concordam. Então, a hora que eu aumento o momento, veja que eu diminuo a oscilação e aumento a minha conversão aqui, porque como eu estou fazendo média do passo anterior, média não, né? Como eu estou usando a informação do meu passo anterior, isso significa que eu sempre vou ter como se fosse uma inércia, né? Me empurrando sempre para o mesmo lado, a menos que algum dos termos comece a ficar muito errado, né? Mas então, a hora que eu aumento o meu momento, que normalmente deve ficar entre 9 e pouco, né? Nesse caso, não, mas enfim. Essa seria uma boa condição, ó, tá? Onde eu tenho oscilações que me permitem a pesquisar mais a superfície de decisão, mas eu também consigo chegar ao meu mínimo, tá? Então vocês brincam aqui com esse sitezinho, tá? Tem bastante explicação aqui do gradiente descendente, do momento, é bastante interessante, ok? Que mais? Bom, como é que a gente adiciona momento no gradiente descendente estocástico no PyTorch? Simples, mais simples que isso impossível. Gradiente descendente estocástico, um dos parâmetros do gradiente descendente estocástico é o momento, que por padrão é 0. Ok? Outra coisa que a gente pode adicionar ao gradiente descendente estocástico como parâmetro é o dampening. Tá? O que é o dampening? Dampening é o linear rate do momento, né? Então, como eu posso fazer um decaimento da taxa de aprendizado, eu também posso fazer um decaimento do momento, ok? Então, eu também posso adicionar o dampening aqui se eu quiser. Por default, ele também vem 0. Tá? Esse slide aqui é como seria o dampening implementado, ok? Então, acho que ficou razoavelmente claro, né? Eu tinha o gradiente descendente estocástico anterior aqui, nesse termo, e agora eu tenho um termo extra, que é simplesmente eu pegar o gradiente descendente estocástico do passo anterior, fazer um alfa, e esse aqui está mandando para a direita, esse aqui está mandando ir para a esquerda, então eu vou em algo mais ou menos aí no meio, né? É como se fossem duas pessoas, uma mandando ir para a direita, outra para a esquerda, e no fim das contas eu acabo decidindo ir na metade, né? Eu faço uma média das duas coisas e vou mais ou menos por ali, ok? Então essa é a ideia do momento, né? A ideia é de considerar
a velocidade com que eu estava indo, né? Então, uma outra interpretação é que aqui eu estaria indo numa determinada velocidade para uma determinada direção, aqui eu mando mudar de direção, mas se vocês pensarem num carro, você está indo a 50 km por hora e você manda mudar para esquerda totalmente, ele até vai mudar para a esquerda, mas ele vai precisar de um tempo, né? Ele não pode mudar de repente, é mais ou menos essa a ideia, né? Então, momento é isso. Mas aí a gente vamos evoluir, né? Nessa linha de pesquisa de otimização, de algoritmo de otimização, tem bastante coisa. E o que vem depois do momento seria o Nesterov, tá? Que é melhor que o momento. Vocês podem ver aqui que aqui a ideia do momento anterior, eu tenho o meu alfa, tenho o meu gradiente descendente anterior e tenho o meu gradiente aqui agora atual, né? E a taxa de aprendizado. Depois atualizo meus pesos. O Nesterov, de novo, eu tenho o mesmo termo aqui, o mesmo momento, mesma taxa de aprendizado, o gradiente, só que dessa vez o gradiente ele não é só em cima dos pesos. Ele é em cima dos pesos menos uma ponderação do momento anterior. Interessante, né? Então, esse Nesterov ele funciona como se fosse uma correção, né? Após o update de um loss, tá? Aqui tem uma interpretação geométrica bastante interessante. O momento seria o seguinte, né? Olha, eu estou indo para cá. Estou indo para cá. E, de repente, o outro gradiente manda eu ir para cá. O momento simplesmente vai fazer uma média entre os dois e vai atualizar por esse taxa aqui, né? Então, essa é a ideia do momento. Já o Nesterov tem um momento, estou indo para cá. Eu mando ir para o outro lado e eu mando ir para cá, certo? Que é a atualização do gradiente mais o meu momento, que seria... E aí eu faço uma atualização aqui, né? Então, você vê que existe uma pequena diferença, né? Mas é um termo de correção. Por quê? Poxa, deixa eu tentar interpretar para vocês aqui. Se eu estava indo para a direita e daqui a pouco alguém mandou ir para a esquerda, é porque tem alguma coisa errada, porque, poxa, em teoria eu deveria ir para o mesmo lugar, né? Então aquele meu gradiente descendente estocástico ele é corrigido justamente pensando nesse tipo de corrigido com essa diferença, né? Então qual que é a diferença que a minha etapa anterior estava mandando ir para um lado, a etapa posterior está mandando ir para o outro? Qual que é essa diferença? Então vamos fazer essa correção, tá? Nesterov funciona bem melhor que o momento, tá? É bem interessante a ideia. Como é que implementa? De novo, tá? No próprio gradiente descendente estocástico, tem aqui um Nesterov, quer dizer se você vai habilitar ou não a ideia do momento de Nesterov, né? Que é não só colocar o momentum aqui na frente como termo de velocidade, mas sim fazer uma correção no próprio loss, tá? Talvez a interpretação não tenha ficado mais tão decente assim, mas depois eu deixo alguns links extras se alguém quiser dar uma estudada extra nesse assunto, tá? E por último, né, e não menos importante, como que eu faço taxas de aprendizado adaptativas e não necessariamente decaídas, tá? Então, qual que é a ideia de uma taxa de aprendizado adaptativa? É assim, ó, decremente a taxa de aprendizado se o gradiente está indo para a direção correta, né? Então, sei lá, eu estou numa direção sempre consistente, sempre indo para a mesma direção, certo? Tem meu desenho aqui, estou indo sempre na mesma direção. Então, por que não aumentar essa taxa? Taxa pequena, opa, estou indo para a mesma direção, começa a aumentar a taxa, por que não? Certo? Agora, se eu começar a ir para diferentes direções, estou indo para essa direção, estou aumentando a taxa, mas daqui a pouco eu mando ir para cá.
Opa, então vou diminuir a taxa de aprendizado já que eu estou indo para cá, certo? Então, a ideia é mais ou menos por aí. Se eu estou indo consistentemente para uma só direção, aumento a taxa de aprendizado. Ou seja, se o meu gradiente está sempre, durante as 50 épocas, está sempre indo mais ou menos na mesma direção, aumenta a taxa de aprendizado. Se eu estiver indo para uma direção incongruente, ou seja, agora eu mando para a direita e depois eu mando para a esquerda, então eu decremento a taxa de aprendizado. Essa é mais ou menos a ideia de taxa de aprendizado adaptativa. Né? Para mudar a taxa de aprendizado adaptativa, para fazer uma modificação, eu pego aquele meu termo do gradiente descendente estocástico, né, minha taxa de aprendizado, e adiciono um termo de ganho. Né? Qual foi o meu ganho ou minha perca em relação ao anterior? E esse ganho ele pode ser mensurado, por exemplo, em taxa de acerto. Né? Qual foi minha taxa de acerto? Se a minha taxa de acerto está aumentando, então eu aumento minha taxa de aprendizado para otimizar mais rápido. Se a minha taxa de aprendizado está diminuindo, eu posso mudar aí a direção, né? Diminuindo a taxa de aprendizado para justamente porque eu estou indo para o lado errado. Então, se eu estou indo para o lado errado, vamos diminuir a velocidade com que eu estou indo para o lado errado. Ok? Então, nós temos justamente essa brincadeira. Né? Então, se o gradiente é consistente, baseado em um determinado fator aí, né? Fator de ganho. Então faz ali o fator de ganho, e esse fator de ganho ele também pode ser feito um desconto, né? Feito um desconto o fator de ganho a cada vez que você faz o update, né? Ou então desfeito o desconto, né? Caso não esteja consistente, então eu diminuo esse parâmetro beta. Então esse beta acaba sendo um parâmetro no meu taxa de aprendizado adaptativa, né? No sentido de que, olha, se eu estou indo para o sentido certo, some mais um beta aqui no meu taxa de ganho, que obviamente vai ser multiplicado pelo taxa de aprendizado, então acaba aumentando a taxa de aprendizado. Agora, se eu não estou indo para uma direção congruente, então diminui esse meu G, diminuindo os G, eu diminuo a taxa de aprendizado também. Tá? Um dos métodos aí baseado em taxa de aprendizado adaptativa é o RMS-PROP. Ele é um trabalho do professor Geoff Hinton, baseado no RPROP. Não é publicado esse algoritmo, mas o RPROP é. Né? Então, RMS-PROP vem de Root Mean Squared. Ok? Então é por isso do nome. É parecido com a da Delta. A da Delta seria um dos algoritmos de taxa de aprendizado adaptativa. Né? E a ideia do RMS-PROP é dividir, né, o linear rate exponencialmente por uma média dos gradientes ao quadrado. Tá? Deixa eu ver se eu abro a equação aqui. Está aqui a equação. Então, ela parece um pouco confusa no começo, mas não é. A gente tem aqui a atualização dos pesos, igual aos pesos antigos, menos. Então, esse termo aqui ele é todo igual a gente já vem trabalhando. Dividido por alguma coisa. Né? Dividido por quê? Por um beta, que normaliza aqui um erro quadrático do loss da nossa rede. Tá? Então esse é o algoritmo RMS-PROP, não vou entrar em tantos detalhes, mas é bastante parecido aí com a ideia do momentum também, né? No sentido de que esse termo divisório aqui, ele aumenta ou diminui conforme os meus loss aqui aumentam ou diminuem de valor. Né? Quanto mais loss, né? Se o meu loss aumenta, é porque eu estou indo para o lado errado. Se o meu loss diminui, é porque eu estou indo para o lado certo. Então, eu faço um score add nesse erro e faço isso vezes alguns parâmetros aqui. Tá? No fim das contas, a gente pode escrever
Aí vem um outro algoritmo, na verdade, que é o ADAM. O ADAM, na verdade, a ideia do ADAM é mistura tudo que tem antes e agora vamos colocar dentro do ADAM. Né? Então, o ADAM é como se fosse uma mistureba do RMS próprio, do momento. Então, tá aqui, ó, o alfa, que é aquele do momento, certo? Então, aqui é a equação do momento de cima. Né? Então, alfa, os gradientes anteriores, o gradiente atual. Então, alfa, vamos reescrever isso aqui como mt-1 mais 1 menos alfa. Então, esse alfa acaba substituindo esse neta aqui, no sentido de ficar parecido com isso aqui, tá? Para essa taxa aqui, ok? Então, é meio que uma mistureba de um monte de coisa, tá? Mas no fim a gente acaba... Opa, aqui não é o ADAM aqui, ainda é só a definição do momento, um pouquinho modificada. E aí, se eu tenho o gradiente do tipo momento por aquela equação, e RMS próprio por essa equação, basta eu pegar essa equação, né? Então, eu tenho o meu momento, que é essa parte de cima, normalizado por um squared error, que é o RMS próprio squared aqui, né? Raiz, e um erro aqui para evitar problemas numéricos aí de divisão por zero. Tá? Então esse seria o ADAM. Resumidamente, tem algumas complicações aí, né? Algumas interpretações que poderiam ser mais calmamente feitas. Não quero tomar muito tempo nessa aula, mas o ADAM é um cara que combina momento. O ADAM é um cara que combina aprendizado adaptativo. Ok? Então, acho que é isso que a gente tem que dizer. Quais foram as 3 principais técnicas que a gente viu aqui, basicamente, né? Voltando lá para o começo. A gente viu o decaimento do Ring Rate, que a gente comentei para vocês que não é legal, mas o momentum é muito importante, o aprendizado adaptativo é muito importante. O ADAM é um algoritmo de otimização que basicamente combina as duas coisas. Tá? E, no fim das contas, funciona de forma bem bacana. Então, o ADAM vai ter alguns parâmetros aqui, que é o meu beta e o meu alfa, às vezes reescritos, ou originalmente, na verdade, escritos como beta 1 e beta 2. Inclusive, quando vocês olham para o PyTorch ADAM, você tem beta 1 e beta 2. Né? Professor, que valores que eu coloco ali? Ó? Normalmente esses valores aí são bacanas, né, gente? Mas, como tudo em Deep Learning, é bom fazer ajustes, né? Tenta com maior, tenta com menor, dá uma sentida para daí conseguir brincar com esse algoritmo de otimização. Tá? Aqui tem um outro experimento bastante bacana, esse é até mais bacana do que os outros. Olha só que legal, aqui em cinza, dá para mudar a cor? Não dá. Em cinza o gradiente descendente estocástico, o gradiente estocástico com momento, um adaptativo baseado em RMS próprio e um adaptativo ADAM que mistura o momento e o adaptativo. Então, vou colocar, por exemplo, aqui. Então, olha os 4 algoritmos. Qual que for melhor? Neste caso aqui, o RMS próprio foi melhor. O ADAM deu umas curvadas aqui, né? Então, vou colocar a superfície de decisão aqui. Olha só que bacana, gente. Então, o ADAM, né, fez umas curvinhas, o momentum aqui, qual até foi mais rápido, vamos ver? Até foi o ADAM, né? Percebe? Por que o ADAM é o mais rápido? Porque é adaptativo, né? Se eu estou indo para a direção correta, pá, né? Vamos mais rápido. Ok? Você vê o gradiente descendente estocástico aqui demorando bastante. Se eu coloco aqui, por exemplo, ok? Então, ó, alguns têm esse comportamento em espiral, aqui não é bacana. Coloco aqui. Agora, não sei se vocês perceberam, aqui aqui é um mínimo local e aqui é um mínimo global, tá mais branquinho. Se eu colocar mais para o lado do mínimo local, vamos ver o que acontece. Todos foram para o global. Inclusive o gradiente descendente estou demorando um pouquinho. Vamos pôr mais para cá, então. Olha o gradiente descendente estocástico errando aqui o alvo. Mais para cá um pouquinho. Antes eu tinha feito um teste aqui que quase todos foram pro local.
Olha o momentum. Ó, agora foi 2 para lá, quase todos para lá. Tá? Então, tem que cuidar bastante. E aqui um ponto de sela. Em pontos de sela, por exemplo, o gradiente descendente estocástico é bastante complicado. Para quem não sabe o que é um ponto de sela, Sandler Point. Um ponto de sela é algo parecido com isso aqui, onde a hora que você olha para um peso, né, para uma variável, ela decai, para outra ela aumenta. Então fica difícil de você decidir para que lado ir, porque você tem uma escolha dúbia, né, entre esquerda, direita, esquerda, só esquerda, mas se for só esquerda, eu estou aumentando nesses outros dois eixos, então é bem complicado esses pontos de celas, tá? E aqui a gente tem exatamente um ponto de cela bem aqui no meio. Opa, aqui eu estou no... A gente tem um ponto de cela bem aqui no meio, que quando eu coloco no ponto de cela, você vê que os outros, alguns dos gradientes, eles demoram bem mais a sair, né? Então vocês dão uma brincada lá, mas o importante é, resumidamente essa aula, né? A ideia não é fazer uma revisão geral de algoritmos de otimização, a gente precisaria aí de várias aulas para isso, para a gente ir com calma. Normalmente, métodos numéricos ou alguma outra disciplina aí normalmente cobre esse tipo de coisa, tá? Não talvez desses métodos mais avançados. Nesse outro aqui a gente tem vários algoritmos de otimização para vocês experimentarem, inclusive alguns de segunda ordem, tá? E com várias funções aqui diferentes também, né? No caso essa aqui é convexa, no caso essas aqui, por exemplo, não são convexas, né? Estão bem mais complicadas. Tem uma outra forma de ver aqui embaixo, em 3D. Não rendeu horizontal. Essas aqui não são totalmente não convexas, né? Bem complicadas. Tá? Como é que usa em PyTorch? No fim das contas, bem simples. Lá, otimizador SGD, onde eu posso colocar momento em Nesterov. Adam, onde eu posso setar os betas lá, né? Bem simplesinho, tá? Uma coisa bastante interessante que esse artigo demonstra de 2017 é que você pode melhorar a sua generalização mudando o algoritmo de otimização. Então, aqui tem até quando você usa a otimização aqui por qualquer um desses caras, tu vem, né, de boas, sempre no mesmo passo aqui diminuindo. Agora, se você faz uma mudança do algoritmo, então aqui eu vinha com SGD e mudei para Dan. Puf, eu tenho uma otimização bastante grande. É interessante, né? Então, no meio do aprendizado, estou lá na época 150, eu resolvo mudar de Adam para gradiente descendente estocástico. Eu tenho um ganho interessante aqui na taxa de erro. Tá? Então, para finalizar, fica a leitura aqui de um site do professor Sebastian Huder, não é, do Sebastian Haska, que trata bastante desses algoritmos de otimização, as suas diferenças. Enfim, tem bastante informação aqui para quem quiser dar uma lida melhor. Por fim, tem o em Keras, né? Eu sempre mostro em PyTorch em Keras. Keras também é bem facinho, ó. TF Keras Optimizers. Você inclusive pode abrir a biblioteca aqui, ó. Tem os otimizadores, aí tem cada um deles aqui embaixo, ó. SGD, RMS prop, a DAN que é o adaptativo, a da delta que é uma modificação da grade, a da max na DAN. Enfim, tem vários otimizadores, é só você escolher o objetinho certo lá, né? Setar os parâmetros. Se a gente vir aqui, né? A DAN abre. Que eu estou desconectado. Mas se você estiver conectado ao kernel, ele vai puxar os parâmetros aqui que ele aceita como argumento do método, tá? Esse exemplo fica lá, mas é bem simples, né? Só mudar o objeto e depois, na hora da compilação, passar o objeto opt aqui como parte, tá? Inclusive, vou procurar a DAN aqui. Abriu a DAN.
Só para a gente ver a documentação. Então, o ADAM tem Rate, Beta 1, Beta 2, Epsilon, mesma coisa que tem o PyTorch. Tá ok? Então, acho que por essa aula, acho que é isso que eu tinha para falar, né? É importante, acho que as modificações mais importantes no algoritmo de aprendizado é o decaimento, que não é legal de usar, é o momentum, que é colocar a inércia ali, a velocidade, né? E o adaptativo, que é bastante interessante, por isso que o pessoal gosta bastante de usar o ADAM, tá? Então, esses são mais alguns truques aí na forma de fazer otimização de redes neurais, sejam elas deep ou não deep, né? E na próxima aula a gente entra realmente na ideia de redes neurais convolucionais. Até lá!